possível proposta de prisão que o Alexandre Moraes despachou para o PGR, o senhor Gonê, né, para decidir se me dá uma preventiva ou não, porque isso estaria atrapalhando aí o julgamento dessas pessoas que participaram, outras nem tanto, né, do 8 de janeiro. A verdade vai aparecendo cada vez mais. Eu até digo, né, você pode ver, um dos 5 que vão me julgar é o Flávio Dino. Olha que está aqui. Um tweet dele novo, né? É de dezembro de 2014. É novo não, está um pouquinho velho, 2014. Mas ele diz aqui: esse disparate chamado Bolsonaro há muito tempo demanda alguma providência da Câmara. O Moraes pede para que a PGR opine sobre a convocação para os atos pela anistia, dizendo que o senhor pode estar cometendo delitos de obstrução de justiça, incitação de crimes contra as instituições democráticas e coação no curso do processo, presidente. Esses possíveis impedimentos acontecem em ditadura. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Isso é democracia, o pessoal chama de democracia. Essa porcaria que a gente vive hoje em dia é que esse pessoal lá de cima chama de democracia. Você tem saudade do regime militar? Quem tem é o povo, não pelo regime em si. Se tinha mais dignidade naquela época. Eu vou ler o manifesto do Sem Milha, que foi subscrito por centenas de pessoas no blog. Em 15 de setembro de 2007, o jornal registrou aqui que foi organizado por Eduardo Guimarães. Em 2009, o Blog da Cidadania convocou outra manifestação diante da Folha de São Paulo. No dia 9 de março de 2009, o Blog da Cidadania convocou nova manifestação por conta de que o jornal disse que a ditadura militar brasileira tinha sido uma dita branda. Mais uma vez, o movimento foi convocado pelo blogueiro Eduardo Guimarães. Mais uma vez, a mídia alarma a sociedade, empresários postergam investimentos, consumidores param de comprar, as demissões chegam a centenas de milhares. 3 anos depois, eu faço a primeira entrevista do presidente Lula com blogueiros, com jornalistas independentes, lá no Palácio do Planalto, há poucos dias de ele deixar a presidência. Como é que o senhor explica um país que melhorou tanto, está tão mal-humorado, presidente? Eu de vez em quando Isso é uma cortina de fumaça para esconder os escândalos do governo, o Porteiro, o Queiroz e os maus resultados na economia. Olha, eu acho que o que foi feito ontem foi um show que a Lava Jato faz desde que nasceu. A Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão e um outro de condução coercitiva contra Eduardo Guimarães, que é responsável pelo Blog da Cidadania. Em março do ano passado, com uma semana de antecedência, Guimarães publicou que o ex-presidente Lula seria alvo de uma das fases da Lava Jato. Agora, com a condição coercitiva do blogueiro Eduardo Guimarães, muitas pessoas começaram a levantar a tese de que isso foi para conseguir alguma prova contra o ex-presidente Lula. O senhor enxerga assim? Olha, eu não tenho detalhes sobre o procedimento do Eduardo, mas o que eu vi é que houve ali mais uma violação. Eduardo Guimarães, do Blog da Cidadania. Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, presidente Lula. Primeiramente, eu gostaria que nós nos congratulássemos pela mudança de cenário em que nos encontramos, na situação em que nos encontramos. Eu acho que vale alguma comemoração, porque hoje nós temos esperança. Senhoras e senhores, hoje é 2 de abril de 2025, são 19 horas. Minha amiga, meu amigo, você viu esse sujeito aí questionando a possibilidade dele ser preso só ter dado um pouquinho de golpe,
porque, segundo ele deu um pouquinho de golpe. O porém é que esse pedido do Alexandre de Moraes para que a PGR julgue um pedido de prisão feito ao Supremo e a própria PGR por uma vereadora e uma deputada federal por conta da incitação que o Bolsonaro tem feito, incitação ao crime, incitação à violência, que já redundou em 3 ataques à bomba ao STF, um deles bem sucedido na medida em que a bomba foi detonada, ainda que tenha matado apenas o autor do atentado, a bomba foi detonada a poucos metros daquela estátua do STF que foi atacada pelos bolsonaristas, a mando desse sujeito, Jair Bolsonaro, o tal do mito. Então, minha amiga, meu amigo, nós vamos ver aqui o que é que embasa o pedido da vereadora ao Supremo Tribunal Federal e à PGR e o que é que embasa o pedido do Alexandre de Moraes para que a Procuradoria-Geral da República opine sobre a prisão preventiva do Jair Bolsonaro após ele levar algumas milhares de pessoas, não se sabe quanto, não se sabe quantas, milhares de pessoas certamente irão à manifestação aqui em São Paulo, pertinho aqui da minha residência, na Avenida Paulista. Ele vai levar uma multidão e vai incitar essa multidão, como ele tem feito reiteradamente em toda parte, o que já gerou violência, já gerou caos, já gerou mortes, já gerou, por exemplo, um indivíduo, um cidadão, um guarda civil, ter a sua festa de aniversário num local privado, invadida por um bolsonarista armado que tentou promover uma chacina, matar todos que ali estavam, mulheres, crianças, todos, e acabou matando só o aniversariante. Então, é isso que o bolsonarismo representa e crime estaria cometendo Alexandre de Moraes e o Poder Judiciário brasileiro se deixassem que esse sujeito fique tentando intimidar o tribunal, enquanto o tribunal exerce o seu papel constitucional de julgar uma pessoa que conspirou para derrubar um presidente eleito pelo povo brasileiro e implantar uma ditadura militar. Então, vamos ver agora a reportagem que eu preparei para você. Sabe, o Alexandre de Moraes mandou o Procurador-Geral da República se manifestar sobre pedido de prisão de Bolsonaro. O ministro deu 5 dias para a manifestação em 18 de março. Vereadora do PT requereu a prisão preventiva para garantir a ordem pública e a instrução processual. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, mandou a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre pedido de prisão contra Bolsonaro. Em despacho do magistrado do dia 18 de março, é dado ao PGR o prazo de 5 dias para decidir. A vereadora é Liana Cirne, o funcionário do seu gabinete, Vitor Pedrosa, que entraram com uma notícia-crime na corte imputando ao ex-chefe de Estado possível cometimento dos delitos de obstrução da justiça, incitação de crimes contra as instituições democráticas e coação no curso do processo. A ação pede, além da prisão preventiva de Bolsonaro, que a PGR se manifeste sobre as possíveis ilegalidades cometidas por ele nos dias 9, 10 e 14 de março de 2025. Liana alega que Bolsonaro convocou, por meio de suas redes sociais e em declarações públicas, apoiadores para participarem de uma mobilização a favor da anistia para os presos e investigados pelos atos extremistas de 8 de janeiro. Alega o cabimento da prisão preventiva segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal, que trata da garantia da ordem pública e da instrução criminal. Requer ainda que sejam aplicadas medidas cautelares para restringir novas convocações de Bolsonaro a novos atos. Vamos lá. A nova resposta de Bolsonaro sobre seu temor de prisão é de que ele
não tem medo, uma hora ele diz que não tem medo, outras horas ele diz que morre de medo. A portas fechadas, Bolsonaro mudou de postura quando o assunto é a chance de ser preso após tentativa de golpe. Se ao longo da investigação o ex-presidente mostrava temor e até possibilidade de fuga, hoje Bolsonaro adota outro comportamento. Quando é questionado se tem medo de ir para a cadeia, passou a responder que está muito tranquilo. E a mudança de humor sobre a prisão vem ocorrendo gradativamente porque ele está apostando no Donald Trump e nas investidas crescentes do Eduardo Bolsonaro sobre o Donald Trump para tentar fazer com que os Estados Unidos imponham sanções comerciais ao Brasil por o nosso judiciário julgar o Bolsonaro. Muito bem, aqui está o pedido do Alexandre de Moraes para que o Procurador-Geral da República analise o pedido da vereadora. Diz aqui o relator, ministro Alexandre de Moraes, o requerente Liana Cristina da Costa Cirne Lins, outro requerente Vitor Fialho Pedrosa, os advogados, o requerido Jair Messias Bolsonaro, e trata-se de notícia-crime ajuizada por Liana Cristina da Costa Cirne Lins e Vitor Fialho Pedrosa em face de Jair Bolsonaro. Narram os noticiantes que nos dias 9, 10 e 14 de março de 2025, Jair Messias Bolsonaro, por meio de suas redes sociais e declarações públicas, convocou seus apoiadores para participarem de uma grande mobilização em favor da anistia de indivíduos condenados ou investigados pelos atos democráticos de 8 de janeiro de 2023, a quem chama de reféns do 8 de janeiro. Alegam que, assim agindo, o noticiado incorreu na prática dos crimes previstos no artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 12.850 de 2013, que é a Lei das Organizações Criminosas, e nos artigos 286 do parágrafo único e 334 do Código Penal. Requerem, ao final, a intimação da Procuradoria-Geral da República para que se manifeste sobre possível cometimento pelo noticiado dos delitos de obstrução da justiça, incitação de crimes contra as instituições democráticas e coação no curso do processo. Cabimento da prisão preventiva do noticiado nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a fim de garantir a ordem pública e a instrução processual. 3. A aplicação de medidas cautelares nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal para restringir a atuação do noticiado e novas convocações que possam incitar os atos. Então você tem aqui, por exemplo, a Lei 12.850, que é a lei das organizações criminosas, e no artigo 286, por exemplo, não é? No artigo da Lei 12.800, no artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 12.850, no artigo 2º, parágrafo 1º, as infrações penais previstas em tratado ou convenção internacional, quando iniciada a execução no país, o resultado... artigo 2º, parágrafo 1º. Nessas penas de 3 a 8 anos e multa, incorre quem pede ou, de qualquer forma, embaraça a investigação de infração penal que envolva organização criminosa, que é o que o Bolsonaro está fazendo. E no artigo 286 do Código Penal, você tem pena de detenção de 3 a 6 meses ou multa, parágrafo único, incorre na mesma pena que incita publicamente animosidade entre as Forças Armadas ou delas contra poderes constitucionais, as instituições civis ou sociedade. E no artigo 312, que trata da prisão preventiva, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal. Então, para evitar que o Bolsonaro use esse estratagema de convocar manifestações para jogar a sociedade contra o Supremo, intimidar o Supremo Tribunal Federal no curso da investigação e atrapalhar o julgamento, embaraçar o julgamento e difamar as autoridades que estão trabalhando nesse processo, difamar pessoalmente, chamando de ditador, chamando de
bandidos, de criminosos, de mafiosos, como o Bolsonaro e as seclas fazem. Se isso não é uma tentativa de obstruir a justiça, o que é uma tentativa de obstruir a justiça? E o Moraes, ele está apostando no Elon Musk e no Donald Trump, né, no governo dos Estados Unidos de hoje. Bom, o Elon Musk tem mais o que fazer. A Tesla está indo cada vez pior, as pessoas estão promovendo campanhas de boicote aos carros da Tesla, que é a grande aposta, a grande fonte de recursos de Elon Musk, e ele ensaia a saída do governo Trump. Ele já está querendo pular fora porque ele está tomando um prejuízo atrás do outro. Ao mesmo tempo, um sinal de alerta para Trump. Na média das pesquisas, a desaprovação é maior que a aprovação. Então, os bolsonaristas ficam dizendo, aqui no Brasil a desaprovação a Lula é maior que a aprovação. Bom, se for assim, nos Estados Unidos também. Em meses, questão de meses, 2 meses aí, nem 2 meses, não faz nem 2 meses, menos de 2 meses que o Donald Trump assumiu, ele já tem mais reprovação do que aprovação. E ele acaba de sofrer uma derrota. Em revés para Trump, a juíza democrata leva vaga no Supremo de Wisconsin. A democrata Susan Crawford venceu o republicano Brad Schimmel na eleição para o Supremo Tribunal de Wisconsin e para o Partido Democrata. Essa é uma grande vitória, uma vez que atende essas eleições como um referendo sobre a popularidade de Elon Musk e Donald Trump. Então, as coisas estão começando a acontecer lá, e se o Bolsonaro está achando que eles vão gastar o tempo deles com o Brasil, com a casa deles pegando fogo, o Trump e o Elon Musk, ele está muito enganado. E, mais uma vez, ele faz uma aposta errada, e foi por todas essas apostas erradas que esse homem está na situação em que está. O Jair Bolsonaro fez apostas erradas o tempo inteiro. Hoje ele poderia ser um candidato fortíssimo na eleição de 2026, se ele não tivesse tentado dar golpe. Mas a ganância, a ânsia pelo poder desmedida do Jair Messias Bolsonaro o colocou nessa situação. Ele fez a cama, agora que deite nela. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.